Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Aquele programa onde a gente aprende, onde nós tentamos, à medida do possível, passar mais e mais informações da área de saúde para todos os nossos telespectadores. Então, vou iniciar o programa de hoje já mandando um abraço a todas as pessoas que nos acompanham semanalmente e com certeza aprendem cada dia mais a ter mais saúde. Gente, hoje o nosso programa inédito e com um convidado que faz tempo que não vem aqui. E um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, particularmente, acredito que vou aprender bastante com ele. Porque minha área, né, que é neurologia, tem muito a ver com a área dele. Então, já vou falar para vocês. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. André Paroli. O Dr. André é médico, psiquiatra, aqui na nossa cidade de Mococa, né? Atende Mococa e atende toda a região aqui. E gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui com a gente para prestar, tenho certeza, relevantes informações a todos os nossos telespectadores. Então, gente, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Doutor André, muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Agradeço o convite, né? Muito bom estar aqui, poder passar informação para o pessoal de casa, trazer um pouquinho de psiquiatria, assim, às vezes, principalmente as pessoas têm medo, estão relutantes de buscar uma ajuda, né? Eu acho que esse é um espaço que a pessoa pode ouvir sem se sentir pressionada, sem sentir que tem alguém cobrando, né? Que a pessoa não precisa nem se identificar. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer uma pergunta para o psiquiatra. Gente, liga, faça a sua pergunta, não precisa falar o nome, não precisa falar o dia, nada. O importante é vocês tirarem as dúvidas de vocês. Porque muita gente ainda tem receio de ir no psiquiatra. Às vezes fala assim, ó, precisa fazer uma avaliação psiquiátrica. Eles falam assim, vou nada, não sou louco, não tenho nada com isso. Não tem isso, doutor? Tem. Tem muito a ideia, né, aquela ideia antiga, né, eu até brinco às vezes com alguns pacientes, que a pessoa tem a noção justamente dos pacientes mais graves, né. Toda pessoa que vai no psiquiatra acha que só existe o paciente grave. E outro erro que acontece é que bota a culpa no remédio pela doença. Então a pessoa tem uma doença que às vezes atrapalha muito ela no dia a dia, nas emoções, na inteligência, no raciocínio, só que a culpa é do remédio, né? Então o remédio causa a doença, não é o contrário. A pessoa não toma remédio porque está doente, ela está doente porque toma remédio. Então inverte totalmente, né, a ideia de que a pessoa está buscando uma ajuda, um tratamento para melhorar a vida dela, né? Então, gente, vocês que estão em casa já sabem o assunto de hoje, é psiquiatria. E quem que não tem ansiedade, depressão, tem algumas dúvidas a respeito desses medicamentos controlados, né? Alguns distúrbios a níveis mentais, é hoje o dia da gente aprender sobre isso. Então, vamos aproveitar a presença do Dr. André aqui com a gente e vamos aprender. Quem não quiser ligar no nosso telefone 36564147 pode participar também por e-mail, né? saudetvd@hotmail.com. O importante é vocês ligarem para a gente e lembrar que são vocês que fazem o programa Saúde, tá certo? Bom, enquanto vocês vão ligando, eu vou fazendo umas perguntinhas aqui para o doutor. Doutor, nessa época de crise, de falta de dinheiro, de nervoso, até de calor extremo, as pessoas ficam muito ansiosas, eu acho muito nervoso, parece que dá aquela sensação, aquela coisa. Eu gostaria de abrir o programa de hoje pedindo para o doutor André que ele desse umas dicas para a gente, né? O que fazer para evitar essa ansiedade. Eu acho que uma coisa principal da crise, né, é a questão da insegurança. Né? Vai ter emprego amanhã, não vai, eu vou ser demitido, não vou, né? O meu negócio aqui vai ter clientes, os clientes vão parar de vir, não vão, né? Eu acho que essa é a grande até falta de tensão, ar, não dá? Né? E o problema da ansiedade é que às vezes ela começa justamente a atrapalhar o desempenho da pessoa. Então a pessoa fica tensa, não dorme direito, no outro dia não trabalha bem.
né? E isso vai se somando. E ela não trabalha bem, toma um fumo no trabalho, não atende direito, tal. Fica preocupada de novo, fica tensa de novo, né? E isso vai se repetindo. Né? Então, às vezes, a gente tem que realmente quebrar esse ciclo aí. É importante sempre manter atividade de lazer, atividade social, tentar separar um pouco as coisas, tipo, ó, estou com um problema, eu tive um problema, esse problema existe, mas eu vou tentar relaxar, eu vou tentar me divertir, eu vou tentar esquecer. Na hora que for para resolver o problema, vai em cima dele mesmo. Procura jeito de resolver, procura informação. Na hora que você vê que não dá para você resolver naquela hora, tipo, eu estou com processo na justiça, eu vou tem que esperar o advogado, tem que esperar o juiz. Se viva bem até isso acontecer. Se esforce nesse sentido. Porque às vezes a gente para a vida por causa de um determinado problema, né? Aconteceu uma coisa ruim e a gente fica focado no problema e isso vai trazendo muito sofrimento e vai atrapalhando a gente viver. Então, a pessoa não dorme, não come. Não quer sair, né? A pessoa começa a se retrair por causa das coisas. Justamente, prende no problema e deixa o resto da vida de lado. Então acaba que isso vai se agravando. Né? Porque as coisas que podiam relaxar, balancear, aí, né? Trazer um lado bom, um lado ruim da vida, vão sendo largadas, vão sendo deixadas de lado, até que a pessoa fica só focada no problema. Aí a pessoa fica realmente doente. Sim. É o momento que realmente está a doença, né? Que é a hora que a pessoa não consegue mais reagir, ou está sofrendo demais com aquilo, né? E não para resolver, né? Mas sim para ficar preso. Doutor, é assim, ó, às vezes a pessoa está com um problema, faz de conta assim, a pessoa está com aquele problema bancário, aquele monte de problema de dívida e tal. Aí ela fala assim, eu vou fazer o quê lá no psiquiatra? Será que ele pode realmente me ajudar ou só o dinheiro que vai resolver meus problemas? Então, a questão é justamente essa. Chega um ponto que a ansiedade impede a gente de produzir. Eu tô com um monte de dívida. Não dormir, por exemplo, não vai ajudar a pagar a dívida. Claro. Pelo contrário, vai te atrapalhar, que você não vai conseguir trabalhar direito no outro dia. Né? Ficar o tempo inteiro tenso, preocupado, mesma coisa. Não vai resolver a tua dívida. Então, a psiquiatria entra aí. É quando a preocupação com o problema, ela passa do ponto de te ajudar. Porque existe o contrário, né? Existe quem... Não está nem aí, né? Quem não está nem aí, justamente. Você tá uma doença, né? Isso é uma falta de cuidado com outra pessoa, né? Com a própria vida. Né? Então, a pessoa está devendo, mas é como se não tivesse. Né? E aí já é outro tipo de problema, que também causa problema para a vida da pessoa, né? Porque a pessoa por exemplo, ninguém vai confiar nessa pessoa, que ela não assume a responsabilidade. Então são dois extremos, né? A gente tem que tentar viver num meio, que é tipo assumir as coisas, tentar resolver nossos problemas, sem entrar em desespero. Inclusive porque o desespero atrapalha. A ansiedade tem um ponto que ela é ótima, que é aquele ponto que você se preocupa, você se mexe. Se você tiver zero de ansiedade, você não vai sair do lugar. A gente só se mexe na hora que a gente acha que está faltando alguma coisa, entendeu? Tem alguma coisa que eu preciso fazer a mais. Né? É igual o medo, aquela coisa, se a gente não tiver, a gente morre, né? A gente começa a fazer coisas sem ter a noção do perigo, né? Mas isso é um ponto que eu acho interessante, porque assim, às vezes a gente acha que a gente tem que sentir medo. E nesse ponto dos dois extremos que eu dou de exemplo também, é a pessoa que está com ataque de pânico, né, que o coração dispara, dá aquela sensação que vai morrer, ela sai correndo para o pronto-socorro. Ela chega lá desesperada sentindo que está tendo um infarto. O outro exemplo que eu sempre brinco é que às vezes chega no pronto-socorro, a doutora já até deve ter atendido alguns casos assim, chega o velho com a velha, aí o velho fala, não, doutor, eu só vim aqui porque essa velha ficou me perturbando em casa o dia inteiro. O que o senhor está sentindo? Faz uns 2, 3 dias que eu estou com um aperto no peito, que um negócio meio ruim. Aí você faz um eletro dele, ele está infartando. Mas ele só foi porque a velha ficou perturbando ele em casa. Senão ele não tinha ido. Então são dois extremos. Uma pessoa que não tem cuidado, preocupação, e o outro que está entrando, só tem preocupação. Um realmente está em risco e não está se preocupando com isso, não está tendo cuidado.
E eu acho que o ponto é esse. Você sentiu um negócio diferente, uma coisa ruim, tudo, você vai procurar ajuda. Você não precisa ir desesperado procurar ajuda. E esse é um grande diferencial. Essa é a questão do cuidado. Guiar na estrada, né? A gente não deixa de guiar 200 por hora porque a gente sente medo, porque a gente está tenso. Não, porque a gente tem cuidado, o certo é guiar na velocidade correta, manter a distância do carro da frente. Então a gente pode obedecer regras. Então a questão da necessidade do medo, da ansiedade para a nossa vida, ela é meio relativa. A gente não precisa de sentir angústia, sentir medo para tomar cuidado, para se cuidar, para fazer trabalho. A gente pode seguir regras, a gente pode seguir uma disciplina. Bom, então, nós já estamos recebendo ligações de pessoas para o doutor responder aqui para a gente. Enquanto a gente vai respondendo, vocês que ainda não ligaram, aproveitem para tirar suas dúvidas sobre os assuntos de hoje, né? Que a gente disse que hoje estaremos falando sobre psiquiatria. Então, a primeira pessoa que ligou para a gente é um amigo anônimo, que não quis se identificar. Então, ele pergunta assim, doutor, como que a gente identifica uma pessoa que é esquizofrênica? Eu gostaria, então, que o doutor explicasse o que é esquizofrenia, né? E como eu posso ajudar. A questão principal da esquizofrenia, né, é a questão que a gente fala de alucinações ou delírios. Tá? A esquizofrenia teria duas partes. Uma seria essa das alucinações e delírios, que o delírio é uma ideia fixa. A pessoa tem uma ideia fixa, ela tem certeza absoluta daquilo, e não adianta você tentar mostrar, provar, convencer ela, conversando, de que aquilo não existe. Tá? Esquizofrenia é uma doença essencialmente tratada com medicação. Né? Então, o mais comum são ideias de perseguição. Então, querem me matar, todo mundo está me vigiando, tem gente atrás de mim. Então, às vezes, a pessoa ouve a voz chamando ou ameaçando. Né? Outra parte da esquizofrenia é uma desorganização da mente, do comportamento. Talvez até por essa questão que atrapalhe, né, a pessoa conseguir perceber. E por isso que talvez não dê para explicar o que está acontecendo. E o mais importante, para a pessoa, aquilo é real. A pessoa realmente acredita naquilo, realmente ouve a voz. A gente sabe, tem exames neurológicos, de funcionamento do cérebro em pesquisa, que mostram que a área de ouvir a voz do cérebro está funcionando. Então, aquela pessoa realmente está ouvindo uma voz. Quando ela fala que está ouvindo uma voz, ela está ouvindo uma voz. A gente não deve duvidar disso. Isso. Né? E não adianta, isso que é o mais importante. Então, por exemplo, você não fala... A pessoa está falando que tem gente querendo matar ela, você não fala, isso daí é tudo bobagem da tua cabeça, larga a mão disso. Não, você vai ajudar no que ela está sofrendo. Porque geralmente essa pessoa está angustiada, está com medo, está sem dormir, está sofrendo. Essa que é a questão. E o psiquiatra, isso é um ponto importante, ninguém vai no psiquiatra porque está incomodando o outro. As pessoas vão no psiquiatra quando elas estão sentindo que elas estão sofrendo. E esquizofrenia, por ser uma doença que sofre muito, o que a gente tem que conversar com a pessoa é isso. Que existe ajuda para ela, que isso pode ser ajudado. Eu vejo muita resistência de esquizofrenia em tratar, você vai ver uma história para trás, é uma história de muito conflito. A doença gerou muito ataque à pessoa. Cobrança, crítica. Então a pessoa ficou com raiva dessa história de eu tenho esquizofrenia, eu não quero saber disso. Ela cria um ódio da história de falar que tem esquizofrenia, que tem que tomar um remédio, sendo que o remédio era uma coisa que faria ela viver melhor, faria ela se sentir melhor, tornaria a vida dela melhor. E, no entanto, às vezes do jeito de ir lidando, tudo, a pessoa pode ir criando uma raiva disso mesmo. Tá certo. Outra pergunta, assim, referente a esse mesmo assunto chegou, é da Yara, lá da São Domingos. Então, um abraço, Yara, abraço todo mundo da São Domingos também que está assistindo a gente. Ela diz o seguinte, doutor, meu pai faz tratamento lá no CAPS, com o doutor André mesmo. Quando ele tem esse surto de esquizofrenia, gostaria de saber o que eu devo fazer para ajudá-lo, quando ele começa realmente a ouvir as vozes e tal. Tá.
Ó, a primeira recomendação para todos os pacientes que têm algum transtorno crônico, tá? Dentro de psiquiatria tem coisas que a gente sabe que vão voltar. Entendeu? Então, faz uma semana que eu não tomo remédio, eu estou bem. Faz um mês que eu não tomo remédio, eu estou bem. Faz 6 meses. Tem coisa que a gente tem certeza que vai voltar. Então, o primeiro passo, quando a pessoa vê que um parente que trata, que tem um tratamento crônico, está ficando ruim, conferir medicação. Esse é o primeiro passo. É certeza que essa pessoa está tomando medicação? E isso daí é uma coisa que em psiquiatria às vezes as pessoas acham que é diferente. Não é. Quem tem pressão alta e não toma o remédio, a pressão sobe. Quem tem transtorno bipolar, esquizofrenia, quem já tem uma depressão recorrente, né, que já veio várias vezes, grave, fica sem medicação, volta. Tem medicações que podem ser tiradas a longo prazo, tem medicações que não. Então, essas medicações de manutenção, se isso daí for retirado, for diminuído, a tendência é que a pessoa entre em crise. Pode acontecer, até tomando, lógico, de acontecer. Nada na vida é 100%, né? A gente não tem certeza, mas a gente diminui a chance da pessoa ter uma crise. E quem está tomando remédio, geralmente quando tem crise, ela é muito mais fraca do que quem para. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, ver se a pessoa está tomando medicação. Segundo, tentar levar a pessoa para atendimento. Se a pessoa estiver agressiva naquela hora, ou falando de se matar, tudo, emergência. Tá? Isso é uma emergência médica, é levar para atendimento imediato. Tá? Levar para pronto-socorro, levar para onde for necessário naquele momento, chamar SAMU se precisar, entendeu? Tomar providência para que a pessoa não se machuque e não machuque ninguém. Esse é o primeiro ponto. Depois procurar o atendimento especializado. Primeiro resolver o que está acontecendo ali na hora. Depois procurar o atendimento especializado para aquilo não acontecer. Então, se for, às vezes, em alguns casos, é necessária internação. Né? A maioria é quando não há uma aceitação do tratamento mesmo, né? E aí, durante um período, na hora da crise, tem que ser internado. Ou quando tem risco à vida, né? Eu costumo explicar muito isso da internação em psiquiatria, que as pessoas têm muito medo, né? O psiquiatra vai me internar. Internação é para proteção. É uma pessoa que vai se machucar, que vai se matar, é uma pessoa que vai matar alguém, que vai machucar alguém. Entendeu? Basicamente é isso. Às vezes a gente interna, mas isso é mais raro, para uma pessoa que está sofrendo demais, está sentindo angústia, medo constante, né? E está com a cabeça fora de si e as pessoas não aceitam tratar. Essa daí eu penso assim, que isso é uma internação até de compaixão. Né? Você vê um ser humano que está sofrendo, ele está recusando aquilo ali, mas a cabeça dele não está funcionando bem naquele momento. Então você interna para você tratar, para você tirar ele daquela crise. Né? E você não deixar ele sofrendo. Uma coisa meio ruim de pensar dessas formas, mas de tirar a liberdade, mas isso é um ato de compaixão mesmo. Com o seu semelhante, né? De você não deixar a pessoa numa crise que ela não sai daquilo sozinha. Certo. Vamos responder também para o Marcos, lá da São Domingos também, que perguntou assim, primeiro, boa noite e um abraço ao doutor André e à doutora Eliana. Um abraço para você, Marcos. Um abraço. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre transtorno bipolar. Okay? E se a pessoa nasce assim, ou se é hereditário, o que acontece? Uma coisa importante, transtorno bipolar para psiquiatra é uma coisa, popularmente é outra. Tá? Popularmente, geralmente, às vezes é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa muito brava. Ele já fala, ele é bipolar, né? É bipolar, Uma pessoa irritada fala que é bipolar. Não é isso. Em psiquiatria, bipolar é um tipo de doença que a pessoa tem crises. Ela tem 2 tipos de crise. Um é a depressão. Então ela fica triste, desanimada, perde a alegria de viver, não vê graça em nada. Né? A outra, a gente fala mania ou euforia. É um estado elevado de humor. É o contrário de depressão. A pessoa fica cheia de energia, fala demais, não dorme, não está nem aí porque está com tanta energia que não precisa dormir, faz tudo que dá na telha. Então, se der na telha de sair comprando um monte de coisa, sai comprando um monte de coisa. Se der na telha de guiar o carro a 300 por hora, pega o carro e sai guiando a 300 por hora. Se pegar para fazer exercício, às vezes a pessoa suporta ficar fazendo 4 horas de academia. Você já viu algumas pessoas, a pessoa começa
fazia pouquinho exercício, ou nem exercício fazia, entra num episódio de euforia, ela vai na academia e começa a fazer 4 horas por dia. Então, assim, a pessoa fica num estado muito acelerado e perde o freio. Fala qualquer coisa que vier na cabeça e faz qualquer coisa que vier na cabeça. Nessas horas, essa pessoa perdeu um pouco esse juízo. E ela vai tendo prejuízo. Por exemplo, se pegar para comprar, depois na hora que sai da crise está aquela conta enorme. E não tem como pagar. Então é um momento complicado. Tá? Só que transtorno bipolar é isso. Isso não é de uma hora para outra. Geralmente a pessoa passa semanas eufórica, passa meses deprimido. E teve uma aceleração dessa na vida, a pessoa tem transtorno bipolar. Isso muda completamente o tratamento em relação à depressão. O tratamento de depressão é com um tipo de medicação, o tratamento de transtorno bipolar geralmente são com outros. É porque assim, tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está super bem com a vida, tem dia que parece que nada tá bom. Isso quer dizer que a gente é bipolar, não, né? A gente muda o humor, isso é normal. A gente tem fases mais para baixo, fases mais para cima. A gente tem nosso humor normal e ele varia. Isso daí todo mundo tem. O bipolar, ele tem isso em excesso. Ele não tem break. Ou ele está demais lá embaixo, ou ele sobe... Em cima. Mas ele, às vezes ele fica pro meio. Às vezes ele para no meio do caminho. Às vezes fica só um pouquinho acelerado. Ele não quer comprar um carro, ele quer comprar um avião. Ele vai... Então, esse episódio... geralmente esses episódios são bem mais curtos. E tem gente que tem muito pouco, assim. Você pegar o total da vida de um bipolar, e colocar num ano, ele vai ter 1 semana de euforia. E o resto tudo... Ele vai ter uns 6 meses de depressão, o resto de humor mais pro meio do caminho, assim, mais equilibrado. Então, se a pessoa geralmente tem transtorno bipolar, ela passa muito mais tempo deprimida do que eufórica. E é hereditário isso, doutor? Todas as doenças são hereditárias. É que existem transtornos mais genéticos, que herda mais na família, transtornos que herdam menos. O mais em psiquiatria é o déficit de atenção e hiperatividade. É o que tem uma taxa genética maior. Esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e, por último, ansiedade. Ansiedade é uma coisa bem comum, mas a ansiedade, os estudos mostram que depende muito mais de aprendizagem. E isso é uma coisa importante para a criança, né? Tipo, o que você deve ensinar para a criança que é perigoso, que ela tem que evitar. E isso é uma pergunta de fazer. Né? Então, o que você tem que ficar tenso, mostrar tensão para a criança. Isso daqui você tem que ter medo. Né? Porque isso é uma escolha também, que a gente pode fazer e de tomar cuidado do que você está mostrando para a criança que é perigoso, porque ela pode desenvolver ansiedade justamente daí. Porque assim, dizem que a criança nasce, assim, ela não tem medo de nada, né? A gente que ensina, é para tomar cuidado com isso, a criança vai... Não, gente que passa esse medo para as crianças, né? Você botar o bebê de 6 meses engatinhando na jaula do tigre, ele vai brincar com o gatinho. Ele vai brincar com o gatinho. Até o tigre urrar, dar uma patada nele, ou tentar morder ele vai brincar. Ele não vai ter medo do tigre. O bebê aprende o medo a partir do momento que alguém grita com ele. Alguém dá um grito, pega ele correndo, assustado, aí ele começa a relacionar, começa a perceber, que tal coisa é perigosa, eu tenho que ficar longe. Então é esse momento que vai criando medo. Entendeu? E isso vale para tudo, rato, barata, bebê não tem medo de nada disso. É porque assim, tem assim, aquele certo receio, tem aquela coisa assim com barata, assim, é normal, né? Mas tem gente que tem demais, né? Sobe na mesa, sai correndo, grita, né? Aí já passa do limite. É a questão do sofrimento, né? E a questão de impedir a pessoa, às vezes, de viver. Então a pessoa precisa fazer uma determinada coisa, ali tem uma barata, ela não consegue fazer. Ela vai embora. Sei lá, chega no emprego, passou uma barata, ela sente tanto pânico com aquilo, ela vai embora para casa e volta só no outro dia. Entendeu? Então começa a chegar num ponto que começa realmente a impedir a pessoa de viver. Eu acho interessante também que a gente falou do transtorno bipolar. Chegou um e-mail aqui da Silvia, mandar um abraço para a Silvia, para o Luiz Fernando, que também sempre participa do nosso programa. Ele disse assim: boa noite aos doutores e parabéns pelo programa de hoje. Obrigado. Então, eu escuto muito falar, fulano é bipolar, tal. Então não existe, tem que parar com isso, né?
Isso precisa ser tomado mais cuidado. Principalmente da questão... Porque assim, ó, transtorno bipolar é uma doença. E quando alguém usa o termo transtorno, fala eu sou bipolar como uma desculpa para um comportamento, entendeu? Que na verdade ela não tem o transtorno bipolar, ela tá mesmo assim, se utilizando de pessoas que sofrem, vamos falar assim, sabe? Então é uma coisa que precisa ser levado com mais seriedade, porque é uma doença grave, se não tratado pode deixar a pessoa incapaz de trabalhar, incapaz de ter uma vida produtiva. Entendeu? Então isso é uma coisa que precisa ser levado mais a sério. Então tem que falar assim, ó, tenho alterações de humor com frequência. Tá? Tem pavio curto, cabeça quente. Ó, sou explosivo, hein? Explosivo, Não é toda hora que eu tô legal, hein? E esse é um ponto de braveza, assim, de ser bravo, que eu também explico muito para os pacientes, que é o seguinte: se eu fico bravo com alguém e a pessoa faz o que eu quero, a próxima vez que eu quiser que essa pessoa faz alguma coisa, automaticamente eu já sinto bravo. Emoção é automático, não é escolha nossa. Eu vou ficar triste, eu vou ficar alegre, eu vou rir. A emoção em si, o que a gente sente, ela não é muito escolha. Você não vê um filme triste e fala, agora eu vou ficar triste. Você sente. Então a emoção é uma coisa meio automática. Onde a gente tem mais controle, mais capacidade de controlar, que a gente tem que tentar e se esforçar para controlar, na ação. Então quem tem medo, por exemplo, não vai escolher, eu vi uma barata ali, nossa, agora eu fiquei com medo. Não, o medo vem. O que existe a possibilidade de escolha é se você vai fugir ou não. Quando você fica bravo, a mesma coisa. Eu estou bravo, eu vou brigar ou não? Vou gritar, ofender ou não? Vou gritar, vou ofender, eu vou bater. Entendeu? O ciúmes também entra nesse sistema. Mas o ciúmes numa determinada proporção é normal? Então, depende. A questão do ciúmes, porque a questão do ciúmes é uma questão de insegurança. Uma coisa que às vezes a gente não pensa, até pela nossa cultura, é o seguinte: duas pessoas combinaram de estar juntas. Elas fizeram um acordo, elas se comprometeram aquilo. Quando uma vem e fala, você não pode ir naquele lugar porque vão dar em cima de você. Eu entendo que as pessoas estão falando, você não presta, se você for naquele lugar e alguém mexer com você, você vai ficar com a pessoa e me largar. Você vai romper o que você cumpriu comigo, você não tem palavra. Qual explicação faz mais sentido? Mas a segurança entendeu? É difícil, né? Então, mas a segurança, ela não vem a segurança, ela vem justamente disso. Da pessoa ter palavra. O problema qual que é? Você começa a cercar, você começa a vigiar, a cobrar, e a pessoa vai entrando no esquema, na verdade o teu ciúmes vai aumentando. Porque se eu mandei não ir lá e ela não foi, significa que se ela tivesse ido, ela tinha feito alguma coisa. A pessoa teria feito. Você quer dizer então assim... Ela como se ela confirmasse, falasse, você tem que tomar conta, porque senão eu vou fazer alguma coisa. Nossa, quando você concorda, entendeu? Se você fala, você não vai em tal lugar. Se eu não for, significa que se eu fosse, eu ia aprontar. Você quer dizer assim, então que o ciúmes é falta de confiança. Sim. Só que a desconfiança, ela vai aumentando com essas coisas. Eu sempre brinco assim, começo de namoro, principalmente. Né? O namorado chega pro namorado e fala, você não pode falar com aquele cara. Então ele se sentiu ameaçado, ele sentiu insegurança. Ele falou para a namorada que ela não podia conversar com aquele cara. Aí ela vira para ele, o que ela fala no começo de namoro? Meu bem, eu te amo, eu só quero você, eu não quero mais ninguém na minha vida, eu tô apaixonada. Então o que aconteceu na verdade? Ele se sentiu inseguro, ele falou uma coisa ruim para ela, uma coisa que não é boa de escutar, e ele ganhou uma declaração de amor. Não vai diminuir os ciúmes, vai aumentar. Ele ganhou um prêmio por ser ciumento. Entendeu? Eu costumo explicar bastante isso porque é uma questão... o nosso pensamento geral é invertido. Eu briguei porque eu fiquei bravo. Eu briguei porque eu senti ciúmes. Eu chorei porque eu fiquei triste. Não... O resultado das nossas ações, quando a gente sente alguma coisa, é que determina se aquilo vai ficar voltando.
Você pensar uma pessoa extremamente ciumenta, ela vai começar um primeiro relacionamento, ela mostra que ela é ciumenta, ela toma um pé na bunda. Dali ela chora, fica mal, dali 1 mês, 2, ela arruma um segundo relacionamento. Aí ela começa que é ciumenta de novo, toma outro pé na bunda. Terceira vez, toma outro pé na bunda. Ela vai começar a controlar. Ela vai começar a controlar. E quando você começa a controlar, você cria confiança. Confiança vem do contrário. Eu não fiquei vigiando e não aconteceu nada. Porque enquanto você está vigiando, só não acontece porque você está vigiando. O problema é que isso é mentira. As pessoas não traem porque estão sendo vigiadas. Não deixa de trair, né, porque estão sendo vigiadas. Elas não traem porque elas acham isso errado. Se a pessoa não está te traindo porque ela está sendo vigiada, você não devia estar com ela. Entendeu? É complicado estar com alguém assim. Alguém que você acha que se você parar de vigiar, você vai ser traído. Você vai ser largado. É uma vida muito ruim. É uma vida muito sofrida. Pensar dessa forma. Com certeza. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia e vai longe, né? Mas vamos continuar, doutor. O papo tá bom, mas nós vamos ter que responder. A Maria da Vila Carvalho diz que o marido toma um medicamento que chama Depakote. E às vezes ela acha assim que o marido dela fica meio fora do ar, fala umas coisas sem sentido e tal. Ela gostaria de saber se isso tem alguma coisa a ver com o medicamento. Então, precisa ver primeiro o quadro que ele tem, qual é o motivo dele usar isso, se ele não toma outras medicações, porque às vezes também pode ter isso, e precisa ver se isso não é da própria doença. Eu falei um pouquinho no começo, né? Às vezes a pessoa tem algum transtorno grave, ela toma o remédio, só que a partir do momento que ela começa a tomar o remédio, tudo que ela sentir de ruim é culpa do remédio. Ela não tem mais doença, ela não tem mais um problema, por isso ela toma o remédio. Entendeu? Então, e aí acontece situações assim, a pessoa toma remédio para depressão. Ela continua sentindo um pouco de depressão, então agora a culpa da depressão é do remédio. O remédio está causando depressão nela. Isso é meio estranho. Em psiquiatria todo mundo acha que não é estranho, não. O remédio do psiquiatra faz isso mesmo. Agora, se a gente transferir isso para outras doenças, vocês vão ver o tanto que fica estranho agora. Ó, a dona Maria tem pressão alta. Ela toma o remédio para pressão alta. A pressão dela subiu. A pressão dela subiu porque ela toma remédio de pressão alta. Não tem lógica. Só que para o remédio de psiquiatria todo mundo pensa isso. Fez efeito contrário. O remédio de psiquiatria tem uma ideia muito forte de que ele faz efeito contrário. E é muito raro isso acontecer, na verdade. Não é uma coisa tão comum de acontecer. Então, sem preconceitos, né, doutor? Justamente. Quem ligou pra gente também foi a Gláucia, lá do Letor, né? Mandar um abraço pra Gláucia, agradecer pela audiência, né? Por estar nos assistindo. Então, ela ligou para cumprimentar o doutor André por ser um jovem e excelente médico. Ela disse o seguinte, doutor, que você sempre acerta, hein? Ela nunca ouviu falar que deu errado. Manda um parabéns e um abraço para você. Glaucia, muito obrigado pelo carinho, viu? Agradeço muito. Gostei de ver, então você mas vamos lá, Outro telespectador anônimo que ligou para a gente disse o seguinte... que quando ela fica irritada, nervosa, ela tem uma vontade de gritar para extravasar. E ela gostaria de saber por que isso acontece, doutor? Então, geralmente qual a nossa reação frente a um problema, entendeu? Ou frente a alguma coisa. Geralmente a história é essa daí. Dentro de uma situação, aconteceu alguma coisa, você sentiu uma coisa ruim e isso dá uma vontade de gritar. Por que isso acontece? A ideia, geralmente, é a gente olhar a história dessa pessoa para trás. E aí entra muito trabalho de terapia, né, que é muito importante. Às vezes a gente vem aqui na entrevista e fala muito de medicação. Mas, às vezes, um trabalho de terapia consegue justamente ajudar com isso daí, e principalmente ajudar a resolver. Né? Não é só para descobrir. Terapia não é para descobrir o que você tem problema, é para tentar te ajudar a resolver. Né? Mas tem que olhar para trás o que significa gritar na pessoa. Quando na infância dela, que situações que ela gritava. Entendeu? Geralmente você vai ver que tem uma relação de eu sinto uma coisa ruim, eu gritava, ou eu via alguém agir assim, isso trouxe coisas boas. Isso trouxe alguém veio me ajudar, alguém veio socorrer. Né?
Então, às vezes, a sensação que dá de angústia é alguma coisa que vem vindo lá de trás, na história de vida da pessoa, e ela tem aquela reação frente a um problema, frente a uma angústia. É porque tem gente que fala assim, não, é melhor extravasar mesmo, grita, joga, não guarda não. O que você acha disso? Depende da situação. Entendeu? Depende da situação. A ideia de que a gente que a gente é uma represa, que não pode guardar coisas, tal, ela não é legal também. Então a ideia de o final das contas é assim, é a gente se colocar. Se eu não quero, eu falo não e eu me mantenho firme. Ah, mas vai brigar comigo, não sei o quê. Continua falando não. Que é aquilo lá que eu falei, se alguém brigar com você e você fizer, da próxima vez vai brigar de novo. Vai repetir. Na hora resolve. Se você fizer o que a pessoa quer, ela para de brigar naquela hora. Só, se você nunca mais for ver a pessoa na vida, maravilha. Agora, se você for conviver com a pessoa que está brigando com você o resto da sua vida, se você fizer, da próxima vez vai brigar de novo. É aquela história assim, ó, não é que eu estou concordando, é que eu quero paz. Né? Só que para quem está brigando é como se fosse concordar. Funcionou, entendeu? A pessoa que está brigando é porque ela está incomodada com alguma coisa. Ela acha que tem alguma coisa errada. Só que ela tem que mostrar de uma maneira mais... Isso, então, mas quem tá... O jeito de você resolver isso para sua vida, eu não quero que briguem mais comigo. Não pode funcionar brigar com você. Se brigar com você, fizer você agir do jeito que as pessoas querem, as pessoas vão brigar com você. Falar, mas aí fica violento. Aí é polícia. Aí é caso para polícia. As mulheres que tinham que aprender isso, né, doutor? Isso tem que ser ensinado. Sabe? Ninguém tem o direito de bater em ninguém. Ponto. Tá? Uma coisa que às vezes eu até explico, porque existe na cultura popular uma ideia de que a mulher pode agredir o homem. Que a mulher pode partir para cima do homem, que não tem problema. Isso é mentira. Tá? Todo mundo tem direito de se defender. Ninguém tem direito de bater em ninguém. Tá? Se você pegar a lei, o policial não tem direito de bater no bandido. É para ele prender o bandido, é para levar o bandido para a justiça. Então a ideia de que uma das coisas que as pessoas precisam abandonar, que é uma das principais causas de violência na sociedade que a gente vive, é essa ideia. Se alguém não cumpriu, não agiu direito comigo, eu vou pregar a mão na cara da pessoa, eu vou bater na pessoa. Eu tenho direito de agredir quem não age certo. Eu acho assim tão importante essa informação que o doutor acabou de passar. Gente, agressão é polícia. A mulher que é agredida, eu digo a mulher porque é o mais comum da gente ver, né? O homem agredir a mulher. Está meio a meio, né? Doutor. Sério? Está meio a meio. A mulher está agredindo tanto o homem assim? As últimas pesquisas que andaram fazendo de violência doméstica, assim, a quantidade de agressão em relacionamentos está muito parecida. O que acontece é que, pela questão da força física, a agressão da mulher acaba não machucando tanto, né, quanto do homem. Mas, assim, da questão de dar tapa, de bater, de partir para cima, está acontecendo muito. Por isso que eu falei de tirar essa ideia de que não, a mulher pode bater no homem se quiser. Não pode. Ninguém pode bater em ninguém. Ponto. Mas tem agressão também, que é aquela agressão verbal. Agressão psicológica. Então, mas a agressão muitas vezes verbal machuca demais também, a agressão verbal você tem que responder com agressão verbal. Você não pode partir para cima de alguém que está te xingando. Você tem que xingar também. Se você quiser reagir, você xinga também. A única coisa que eu explico disso é o seguinte. Nossa. Quando eu perturbo alguém, eu quero que a pessoa fique irritada. Entendeu? Se eu estou perturbando alguém, se eu estou cutucando alguém, o meu objetivo é deixar a pessoa irritada. Então, se a pessoa fica irritada quando eu perturbo, ela está fazendo o que eu quero. Se a pessoa está te perturbando para te forçar a fazer alguma coisa, a questão da resistência. Né? Tem a história, eu gosto muito de história, né? Da matéria mesmo. Assim, você pegar a história da independência da Índia, que teve Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Que jeito foi, mais ou menos assim, fazendo um resumão da história. Eles começaram a fazer greves, manifestações. Então sentava aqueles indianos tudo magrinho, só de sunguinha na rua, vinha os soldados ingleses e descia a lenha neles. O que começou a acontecer?
Os soldados ingleses começaram a se recusar, porque eles estavam batendo em pessoas que não estavam reagindo, começaram a ficar mal com aquilo. A sociedade inglesa começou a se sentir um mal-estar, a cobrar o governo para parar com aquilo. Foi onde veio a independência da Índia, né? E isso é um exemplo de resistência, isso se chama resistência pacífica. O único problema, isso só funciona para quem não está disposto a te machucar. Se a pessoa está disposta a usar de violência, a te machucar, isso não funciona. Você tem que haver um uso de violência contrário. É onde entra a polícia. Quer na dizer, nossa assim, sociedade. Toda ação gera uma reação. Sim. Né? E uma pessoa que está disposta a usar de violência contra o outro, ela deve encontrar violência como resposta. A ideia de que a violência vai sumir, violência só gera violência, ela tem seu limite. Existem pessoas que estão dispostas a usar de violência para obrigar o outro, para dominar o outro. E essas pessoas têm que ser enfrentadas. Dentro de uma sociedade tem que existir quem enfrente isso. Então vai descer todo mundo de fuzil e você vai soltar uma pombinha branca para a paz. Né? Então essa é uma ideia que muito utópica, é uma coisa que foge da realidade. E é muito propagandeada, né? Que tipo, não, vamos ficar todo mundo em paz. Tal. Sim, a gente tem que ficar em paz. Mas a gente tem que ter a capacidade de se defender. A gente tem que buscar a capacidade de se defender. É o direito, né? O nosso pessoa, direito, né? justamente. A Luísa do Centro pergunta se é possível uma pessoa, doutor, já nascer assim, com depressão, com transtorno bipolar, e se ela tem que tomar remédio pro resto da vida, quem tem isso? Transtorno bipolar, sim. Depressão depende da história. Transtorno bipolar, feito o diagnóstico, a gente tem certeza de que vai voltar. A questão que às vezes acontece é assim, a pessoa teve a primeira crise de euforia. A primeira crise de euforia ainda dá para conversar. A segunda crise da vida, seja qual que for, não se para mais medicação para transtorno bipolar. Então deu uma depressão, uma euforia ou duas euforias. Se deu duas depressões, ainda é transtorno depressivo, né? Ainda não entra como bipolar. Mas deu um episódio de euforia, deu uma depressão, ou deu uma depressão, deu uma euforia, a gente sabe que isso vai voltar. O que acontece? No começo da vida, isso é longo. Então, às vezes, a pessoa teve a primeira crise, ela trata um pouco, para de tomar o remédio, passa 4, 5 anos sem dar nada. Aí volta. Volta. Da segunda para a terceira, já passa 2 anos. Da terceira para a quarta, passa 1 ano. Até que a pessoa, sem tratamento, ela costuma entrar num estado constante de mal-estar e geralmente é depressão. É raro quem fica eufórico muito tempo. Geralmente a depressão é constante. Quanto mais certo a pessoa usa e quanto menos crise teve, geralmente menos remédio usa. Quem usa remédio constante, certinho, usa menos remédio do que quem entra em crise, volta a tomar o remédio, entra em crise, volta a tomar o remédio. A crise aumenta a resistência ao tratamento. Quanto mais crise, mais tempo em crise a pessoa fica, mais difícil de tratar. É mais difícil de tratar. É. Outra pessoa que ligou pra gente, outro amigo anônimo nosso, fez uma pergunta também muito interessante. Ele gostaria, doutor, que explicasse como que a gente identifica um psicopata. Isso é uma coisa muito importante. A gente falou da questão da violência contra a mulher, tudo. Isso é uma coisa muito importante. Atenção, o psicopata vai te tratar muito bem, tá? Muito bem. Muito. O psicopata é uma pessoa que te trata bem. O psicopata, ele só vai mostrar a psicopatia dele quando você atrapalhar o plano dele. Quando você não agir do jeito que ele quer. Quer dizer, ele é uma pessoa que planeja. Ele planeja, seduz, mente, engana. A questão principal do psicopata é não ter consideração pelo sofrimento das outras pessoas. Não é que ele vai matar. E isso é outra coisa importante. As pessoas falam, psicopata é aquele que mata. Não, a maioria dos psicopatas não vai matar ninguém na vida. O psicopata é uma pessoa que não tem consideração pelo sofrimento. Então, se dentro do que ele quer para a vida dele precisar matar alguém, ele mata. E ele não vai esquentar a cabeça com isso. Então, não é a questão da violência em si que mostra o psicopata. A questão do psicopata é ele não ligar e causar sofrimento para o outro.
Então, a maioria dos psicopatas vai ser questões de estelionato, fraude, enganar, mentir, né? Tem muito psicopata, né? Tem uma porcentagem grande. E muitas pessoas às vezes não percebem justamente por causa disso. Porque é uma pessoa que está disposta a contar qualquer mentira, qualquer coisa, a enrolar, a enganar, né? Sem importar se o outro está sofrendo ou não. Justo. Então, um conselho bom é aquele, é prestar atenção pelos frutos conhecerei a árvore, né? Então, assim, prestar atenção nas ações das pessoas. Não prestar atenção em conversa, tá? De político, principalmente. Então, assim, não presta atenção na conversa, gente. Presta atenção nas ações. O que essa pessoa fez na vida, que jeito que ela age, entendeu? Que jeito que ela lida com as outras pessoas e, principalmente, que jeito que ela reage quando ela é contrariada. Quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer. Que é aí que a pessoa se mostra. Aí ela não tem o controle, né? Enquanto está acontecendo tudo do jeito que a gente quer, está maravilhoso. O problema é quando acontece do jeito que a gente não quer, quando as coisas dão errado. Como que essa pessoa se comporta? Aí que aparece mesmo o perfil, né? Gente, infelizmente nós tivemos que encerrar as nossas ligações para que o doutor possa responder para todo mundo que ligou, tá? Eu já até peço desculpa para a gente encerrar assim tão rapidinho as ligações, mas que tem muitas perguntas, né? E nós vamos tentar responder a todos. A Renata do São Luís, primeiro manda um abraço para o doutor, um abraço para a doutora Eliana. Fala, rapaz, assim, do ponto de vista psiquiatra, o medo da barata. Porque é uma coisa, assim, eu particularmente também tenho pavor. Todo medo, a função do medo é proteger o teu corpo, é salvar a tua vida. É para isso que medo existe. O problema é que hoje em dia, na verdade, a gente passa por poucas situações que o nosso corpo está em perigo. Então, na verdade, se a barata, a gente tem nossa inteligência, tem o nosso conhecimento. Dentro do nosso conhecimento, a chance da barata causar mal para a gente, você não relar, né? Você relar nela pode até ser que talvez pegue uma doença. Mas se você não relar nela, não. Então, a questão é mais assim, de você ter desenvolvido o medo. A partir do momento que você desenvolveu o medo, você começa a fugir, ele continua existindo. Então, na verdade, sumir com o medo é um trabalho de reverter essa reação. E essa reação ela existe por fugir. Então, você viu a barata, você sentiu uma coisa muito ruim, você saiu correndo. Você saiu correndo, você salvou a tua vida. Se você tivesse ficado, o medo acha que você tinha morrido. Eu sempre falo dessa forma, que é como se fosse, tem que pensar assim, o medo como se fosse uma pessoa fora de você. Você viu a barata e não sentiu nada. Ele vem, judia de você para você sair correndo. Você tem que enfrentar. Só que quando fala enfrentar, às vezes parece um negócio impossível. Dependendo do grau de medo da pessoa, parece um negócio impossível. Não é, tá? Um jeito de enfrentar, por exemplo, pode ser tentando desenhar uma barata. Pode ser tentar ver foto de besouro, que parece barato. Entendeu? Pode se aproximar do teu medo aos poucos. É igual chuva, não é? Tem gente que tem tanto pavor de chuva que ela parece que está caindo do mundo, né? Chuva é mais chato porque não dá para controlar. Então, assim, dependendo do medo, às vezes, vou ver filme com tempestade. Então, tem essas coisinhas que dá para fazendo, para você, por exemplo, tem endemia de cachorro. Você não vai pegar a pessoa e colocar numa sala com Rottweiler. Você vai colocar ela com um filhotinho de pequenininho, peludinho, tudo assim. Aí aquilo ali vai dar pouco medo nela. Então ela vai enfrentando o medo devagar. Conforme ela vai sentindo capaz, ela vai se aproximando. O legal de sumir com medo é justamente ficar livre. É ter a questão da liberdade. Eu não gosto, eu não chego perto, mas eu não sinto nada mal. Não sinto mal-estar. A Marlene, lá do Descanso, diz que ela trata de depressão. Mas depois que ela assistiu o programa aqui, o que ela acha que ela tem mesmo é transtorno bipolar, viu? E ela pergunta se a medicação é diferente, doutor. Existem diferenças nos medicamentos usados para transtorno bipolar e usados para depressão.
antidepressivo em bipolar, antidepressivo comum em bipolar, às vezes leva ao estado de euforia. A pessoa entra nesse estado de aceleração. Eu até brinco com os meus pacientes bipolares, que eu falo assim, é por isso que não põe fluoxetina na caixa d'água. Né? Por isso que não pode pôr fluoxetina na caixa d'água. Porque tem gente que vai acelerar ou ficar muito irritado com o uso de antidepressivo comum. Né? Então isso precisa ser conversado. Quem está escutando e viu já que já teve um episódio de aceleração, que já ficou nesse estado de euforia, de excesso de energia, precisa conversar com isso com o médico, com o médico, psiquiatra. Tá? Transtorno bipolar é um pouquinho mais chato de tratar do que as outras coisas, porque tem hora que sobe demais, tem hora que está deprimido, então tem que achar esse equilíbrio. Tá? Então, às vezes, é um pouquinho mais trabalhoso acertar a medicação. Mas tem jeito, né? Não, tem. E a maioria, cuidando bem, a maioria das pessoas com transtorno bipolar vão ter uma vida boa e produtiva. Não vão ficar incapacitadas pelo transtorno bipolar. Ó, o Mané Garrucha ligou para mandar um abraço, que ele está assistindo. O Mané Garrucha é o nosso telespectador show. Cativo. O Roberto da São Domingos disse que ele toma citalopram há uns 5, mais ou menos 5, 10 anos, por pânico. Né? Posso usar a vida toda, doutor, esse remédio ou é perigoso? Isso é importante. A chance de antidepressivo desse tipo causar um problema a longo prazo é muito baixa. Entendeu? Assim, então, se a pessoa tem um transtorno que já causou prejuízo, já dificultou a vida, já fez ela sofrer, né, a nossa ideia é que não retire. Entendeu? Lógico que isso precisa ser avaliado caso a caso. Tá? Mas, por exemplo, a pessoa tratou, melhorou, ficou bem, ficou 1 ano tratando, fez a manutenção certinho, parou o remédio, piorou de novo, tratou de novo, ficou bem e tal, parou o remédio, voltou a terceira vez, nosso cérebro ele não muda muito. E o remédio não faz muito o cérebro mudar. O remédio muito mais controla aquele sentimento, controla aquele problema, do que muda o cérebro para sempre. Eu sempre falo que isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom disso é que a gente não vai provocar um problema com a medicação. O lado ruim é que tem que ficar tomando remédio. Mas tem tanta gente que toma remédio para tanta coisa, sempre por que esse preconceito, né? Um dia na vida, todo mundo vai estar tomando remédio todo dia. Porque a gente envelhece. É só viver o suficiente. Tem gente que vai começar com 90 anos de idade. Cedo, né? É só viver o suficiente, você vai tomar remédio todo dia. Tem gente que vai começar com 90 anos, tem gente que vai começar assim que nasceu, né? Tem gente que já nasce com algum problema, tem que tomar medicação. Mas assim, remédio todo dia, todo mundo vai ter que tomar. O Chico Enfermeiro também ligou pra gente. Um abraço, viu, Chico? Obrigado também por estar sempre participando do programa Saúde. Doutor, até que ponto a ansiedade, preocupações, essas queixas podem afetar assim, o sistema imunológico, aumentar a diabetes? E parabéns pelo programa de hoje. Obrigado. Acho que o maior ponto, algumas doenças que relacionam ao sistema imunológico são muito claras, né? Por exemplo, quem tem herpes na boca, né? Se o sistema imunológico baixa, aparece, né? Tem algumas outras doenças de pele, psoríase, que se a pessoa fica estressada, volta. Né? Então, algumas coisas são bem claras. Diabetes tem a sua relação, isso tem a ver um pouco com o hormônio de estresse, então dá uma subidinha assim. Mas o principal problema, acho que para outros problemas de saúde, da depressão, da ansiedade, é às vezes a pessoa não conseguir cuidar direito. Então, quando está deprimido, não vai comer direito, às vezes não vai tomar os outros remédios direito. Né? Então, é uma coisa que mais que acontece junto do que causa, assim, tipo a depressão causa diabetes, a depressão causa ansiedade. É mais uma coisa que atrapalha o tratamento, o cuidado da saúde. A Georgina de Lúcia Dias dos Santos ligou para te agradecer. Agradeço os cuidados e digo, doutor, eu estou muito bem. Obrigada. Obrigado. Prazer de receber a tua ligação. A Silvia da Coab 2 disse que tomou bromazepam por 2 anos. Parou porque estava ficando com umas dores de cabeça, principalmente de madrugada. Só que ela trocou o bromazepam pelo diazepam, né? Há uns 4 dias. Agora ela fica muito sonolenta. Ela gostaria de saber se isso pode ser por causa do remédio. Pode. Às vezes a questão de troca, de dose, do tipo da medicação, do tempo de efeito, né?
pode acontecer essas diferenças, sim. É melhor procurar o médico fazer... melhor você conversar. Se você deu um efeito colateral, você vai conversar com o seu médico. Mas realmente, da troca de medicação pode acontecer essas coisas. O Walter, lá do Jardim Alvorada, primeiro manda um abraço ao doutor André e à doutora Eliana. Outro para você, viu, Walter? Doutor, qual que é a diferença de pânico e esquizofrenia? Agradeço sua atenção e os cuidados, porque sou seu paciente no CAPS. Tanto eu como minha esposa. Bom, agradeço. Doutor, a história é a seguinte. O pânico é essa sensação imediata de morte. O coração dispara, eu sinto que eu vou morrer, tal, às vezes formiga a mão, boca, dá falta de ar, sensação de falta de ar. Isso é uma crise de pânico. Quem tem essa crise sem outra explicação várias vezes, a gente fala síndrome do pânico. Quem tem esquizofrenia sente medo muitas vezes. Então, às vezes, quem tem esquizofrenia pode ter um ataque de pânico. Mas a principal diferença é muito essa questão o que está motivando. Geralmente o medo na esquizofrenia é muito mais a questão de alguém querer machucar a pessoa, de alguém querer atacar, de estar sendo observado. E o pânico é muito mais uma coisa física, assim, tipo, eu vou ter um infarto, eu vou infartar, eu vou ter um AVC, né? Uma coisa mais voltada para o corpo. Sim. E geralmente a pessoa reconhece que aquilo está exagerado. A Meia, filha lá do minha prima, manda um beijo, manda vários beijos. Obrigado, Meia. Meia, um grande abraço para você, para seu pai, para todo mundo aí, viu? Obrigado por estar assistindo a gente. A Meia é muito gente boa, né? Muito. O tio Bida fica passeando ali em volta da Santa Casa todo dia. Ele mexe com todo mundo. Tá 80 anos, um humor maravilhoso. Tio, um abraço. E que mantém esse humor por muitos anos, hein? A Vera da São Domingos manda um abraço ao doutor André e à doutora Eliana. Outro para você, Vera. Um beijo. Doutor, eu estou sentindo, assim, toda vez que eu tenho ansiedade, a pressão sobe, né? Pode ser a ansiedade a causa da... Isso é uma coisa precisa ser bem observada, tá? O que eu costumo falar para os pacientes fazer é medir pressão várias vezes, escreve num papel, chega no teu clínico, teu médico, doutor, medi várias vezes, está aqui as medidas, tal. Por que isso? Porque tem a relação sim, mas se a pessoa já tem uma pressão alta, ela precisa tratar. Tá? Varia muito de idade para idade, o tanto que aguenta, né? Mas então tem gente que a pressão pode ir até 16, 17, e aquilo no momento de nervoso, depois volta e não tem mais nada. Agora, pressão alta, o problema dela, eu acho que isso é legal explicar para todo mundo, não é passar mal. Não é só passar mal de pressão. O grande problema é que a pressão vai te machucando. Então vai aumentando ao longo dos anos a chance de ter derrame, de ter infarto. Então a pressão precisa ser controlada em quem tem pressão alta direto por conta disso. Sabe? E não é só pelo mal-estar daquele momento. Senão dava remédio só no momento para a pessoa, né? Mas são as consequências. Mas tem relação com a ansiedade, sim. Ansiedade, um susto, uma raiva grande pode... subir a pressão, né? A dona Odete, lá da Casa Marques, a Cristina, todo o pessoal assistindo a gente, mandando um abraço para você. Muito obrigado. A Solange da São Domingos diz que tem um amigo, olha que história que a Solange contou aqui, hein? Que anda tendo umas visões, tipo assim, ele vê e fala assim, alguém vai sofrer um acidente, ele fala, a pessoa sofre, né? E ele gosta de dizer, o que é isso, doutor? Que às vezes as pessoas têm essa premonição, esses negócios, existe isso? Não, acho que assim, isso é uma parte de religião. Né? Mas o que eu acho importante contar disso é o seguinte, a religião e a mediunidade e tal, já fizeram algumas pesquisas quanto a isso, tentar fazer essa diferenciação. O que mais diferencia? Eu tenho visões, dentro da minha religião que foi criado, isso é uma coisa que a gente acredita, isso faz parte da minha cultura, da minha criação. Uma coisa. E o resto da vida da pessoa está tudo bom. Ele está dormindo, ele está bem no trabalho, está bem na família, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa estou tendo visão, só que a pessoa está sem dormir,
brigando com todo mundo, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as coisas. Entendeu? Então, a pessoa está tendo um prejuízo. E não tem nada a ver com a vida dela. Então, a pessoa está sentindo que está incorporando, mas ela sempre foi criada em igreja evangélica, nunca acreditou nisso, nunca... Então, tem que ver dentro da cultura, da crença daquela pessoa, e principalmente se aquilo está causando sofrimento para ela. Porque a psiquiatria, o que a gente trata é sofrimento. A pessoa pode ter qualquer coisa. Se ela está vivendo bem, está conseguindo ser feliz, tocar a vida dela, não está causando mal para ninguém, não tem que aparecer em psiquiatra. Entendeu? Pode ser diferente tanto que for, pode ser esquisito tanto que for. Você pode achar. Não tem problema ser diferente. Às vezes as pessoas acham que o psiquiatra vai tratar o que é diferente. Não vai. O psiquiatra vai tratar quem sofre, quem está com dificuldade de ver bem. Né? Não vai tratar por ser diferente. Isso é muito importante. Né? Ó, a Patrícia Geraldo ligou, disse: sou sua paciente, doutora André, há 7 anos. Liguei para te agradecer. Agradecer pela dedicação e carinho. Foi o senhor que ajudou-me a levantar e animar. Obrigado de coração. Obrigado. Pelo médico e pela excelente pessoa que Obrigado, você é. Patrícia. Ana Paula, do Chico Piscina, gostaria de saber os sintomas da depressão pós-parto. E se tem tratamento? É uma pergunta importante. Sim, essa também. Durante a gestação, né, existe um aumento hormonal muito grande na mulher, que é o que faz o bebê se manter na barriga. Né? E na hora que isso cai, de repente, nasce, isso desaba. É como se fosse uma TPM, eu brinco, é como se fosse uma TPM gigante. Então, é um momento de muita sensibilidade, é um momento de muito risco para a parte de psiquiatria. Algumas mulheres vão desenvolver a questão da depressão pós-parto. Então, vão desde casos mais leves, que a pessoa se sente extremamente insegura, medo de sair de perto do bebê, e vão ter casos mais graves, né, que a pessoa começa a sentir que pode querer machucar a criança. Né? Então, assim, o principal de fazer isso e para todas as coisas, falar, tá? Se está tendo algum pensamento estranho desse, não fica com aquela ideia, mas vão falar mal de mim, vão me condenar, vão me criticar. Não achar que eu não gosto do nenê. Eu não gosto do nenê e tal. Não, isso daí é uma coisa hormonal que acontece. Tá? Isso pode... Pode levar até a morte, né? Pode. É um momento muito delicado. Entendeu? Então, assim, se tiver esse tipo de pensamento, não fica com a ideia de que, tipo, eu não posso sentir isso, eu não podia estar assim. Não, peça ajuda, tá? Avisa, fala para alguém. Se achar que a tua família não vai escutar, vai, conversa com o padre, com o pastor, vai procurar o posto de saúde, conversa com a enfermeira, com o médico. Alguém vai Procura te ajudar, ajuda, né? Vão te ajudar. A gente sabe que existe isso dentro do parte de saúde, quem ajuda pessoas em geral já sabe que isso existe, sabe que isso precisa ser cuidado. Então, procure ajuda, porque vai achar. A Ellen do Nenê Pereira Lima falou assim: tem dia que ela acorda feliz, alegre, de bem com a vida, mas tem dia que acorda já triste, de mau humor, cansada. Doutor, isso é depressão ou sou bipolar? Não, quando a gente conversou, né? Variações a gente tem. Né? Variar, assim, às vezes um dia de um jeito, outro dia de outro. Agora que precisa ver a questão do que eu falei, a questão do prejuízo. Esse sofrimento está sendo muito grande, está te atrapalhando a vida, né? Ou esse sofrimento está dando para tocar, você está satisfeito com a tua vida. Se achar que não está legal, dá para procurar ajuda. Pode ser tanto terapia, né? Às vezes não inicia com uma terapia, depois vai para o médico. Né? Às vezes vai no médico primeiro, depois vai para terapia. Eu falo, quem quer? Porque eu levo, a pessoa, meu parente está assim. Onde que eu levo primeiro? Onde ele quiser. O psicólogo bom vai mandar para o psiquiatra se achar necessário. E o psiquiatra vai falar que é só terapia se achar que é só terapia. Entendeu? Então, onde a pessoa achar melhor. Eu acho que é muito importante essa pergunta dela. Falou que tem algumas coisinhas que eu falo para os pacientes que fazem muita diferença de qualidade de vida. Uma que todo mundo sabe, e já escutou, então essa daí nem vale muito contar, porque todo mundo já sabe, que é a questão de fazer atividade física. Nem tem que lembrar sempre, mas todo mundo já sabe dessa história.
as pessoas não fazem atividade física para evitar um infarto daqui a 20 anos. As pessoas fazem atividade física porque elas se sentem bem na hora que elas fazem. Tá? É por isso que a gente volta para fazer de novo. Porque naquele momento aquilo dá um bem-estar para a gente e aquilo faz a gente dormir melhor, no outro dia você está mais animado. Então é um jeito de tratar, principalmente coisas mais leves, de melhorar coisas mais leves. Todo mundo que está me ouvindo tem em casa remédio para agitar e para acordar, para tirar o sono. Tá? Eu pergunto desse jeito. Você toma remédio para tirar o sono à noite? Café, Coca-Cola e chamate tem cafeína. Cafeína é remédio para tirar o sono. Também, né? Chocolate estimulante também. Né? Então, assim, existe muitas pessoas com o costume de tomar café 7 horas da noite, entendeu? Tomar coca na janta. Isso você está tomando um remédio para tirar o sono. Quem não dorme, rapidinho já para de tomar. O problema é quem dorme. Porque quem dorme só vai perceber no dia seguinte a pessoa vai estar cansada. Então, às vezes ela mesmo perguntou. Às vezes pode ser, né? Ela fez a pergunta e falou: tem dia que eu acordo cansado. Às vezes pode ser, por exemplo, no dia anterior ela tomou 1 litro de coca na janta. Aí ela teve um sono de qualidade ruim, ela conseguiu dormir. No outro dia ela está cansada, mas não consegue ligar uma coisa com a outra. Foi a coca que eu tomei ontem na janta. Porque às vezes a gente tem um sono de qualidade ruim. E a gente não percebe que o sono está sendo ruim. Ou seja, é um sono que não é reparador. Não descansa, né? Justamente. Bom, doutor, eu gostaria de agradecê-lo mesmo de coração. Foi um bate-papo muito legal. Eu acho assim, que deu para a gente aprender bastante coisa. Né? Muitas perguntas vieram aqui para a gente. Né? Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos telespectadores que ligaram. Pedir desculpa mais uma vez, né? As que não conseguiram participar do programa. Agradecer a sua presença, dizer que é um prazer, né, a gente receber aqui, principalmente que a gente sabe assim, que as áreas de neurologia e psiquiatria trabalham muito juntos. Sim. Eu tenho certeza que você vê muitos pacientes meus, como eu também vejo muitos pacientes seus. E é muito bom a gente saber que tem uma pessoa assim, um jovem, né, animado, que gosta do que faz, que tem prazer em trabalhar e ajudar as pessoas. Como você disse, né, que o psiquiatra ajuda as pessoas que sofrem. Eu tenho certeza, assim, só desse leve bate-papo que a gente teve hoje, que você desempenha muito bem sua função. A gente viu pelos seus pacientes, pelo número de ligações, por tudo. E eu me sinto muito lisonjeada de ser sua amiga, sua colega de profissão. Espero que você continue sempre nessa animação aí, né? E ajudando cada vez mais as pessoas que sofrem, tá? E passe para as suas considerações finais. Eu agradeço muito, né? Eu falei, é uma oportunidade muito grande, né? Que às vezes a gente faz essa brincadeira, esse negócio do café é um negócio que os acompanhantes que vão na consulta, eu pergunto, você toma? Então se essa semana você não toma, semana que vem você toma de novo para você ver a diferença, né? E poder trazer isso para um grande número de pessoas de uma vez só, trazer essa ideia de que existe ajuda, né? Poder falar isso, alcançar um monte de gente rápido, assim, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito grande, né? E é um serviço para a população que você presta fenomenal. Eu agradeço. Gostaria de lhe oferecer uns docinhos como agradecimento aqui, né, da Biba, que é uma empresa mocoquense. Né? Você gosta desses docinhos? Mas vou oferecer para você, para os seus pais, viu? Né? Você não tem criança, né? Então vou oferecer, esse pé de moço é um show, tá? E, mais uma vez, né, agradecer a Pérola, que oferece esses doces aos nossos convidados. E espero que você volte várias vezes, que a gente continue esse assunto, que foi um assunto assim, você viu que as pessoas, né, participaram bastante. Eu tenho certeza que muitos aprenderam, né, e vão colocar em prática, né, os ensinamentos do programa de hoje. Gente, a todos vocês que ligaram, participaram, nos ajudaram a fazer o programa Saúde, mais uma vez eu me despeço deixando aquele abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado.